suas palavras. Olá, salve Maria, amados irmãos. Celebração de 25 anos de vida ministerial. Convido você a pegar comigo Jeremias capítulo 15, versículo 16. E a palavra nos diz: quando se apresentavam, palavras tuas as devorava. Tuas palavras eram para mim contentamento e alegria do meu coração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, a palavra do Senhor hoje vem nos orientar. Como eu disse, celebrando 25 anos de vida ministerial, onde pelo carisma Formação da Consciência, manifestado no Ministério de Pregação, Formação, Cura Profunda e Missões, eu quero compartilhar com você um pouquinho daquilo que é a minha vivência ministerial. A palavra diz: quando se apresentavam palavras tuas, as devorava. E foi exatamente isso que aconteceu no início da minha vida ministerial. E Deus convida você hoje a devorar as palavras de Deus. Por isso, vamos um pouco entender o que é esse conceito de palavra. Palavra é a faculdade de falar, de se expressar, de dar sua opinião, sua aptidão, é a sua oratória, é o direito ou a vez de falar, ou a vez para falar. Então, quando Jeremias diz, quando se apresentavam palavras tuas, as devorava, Jeremias estava dizendo que Deus tinha dado o direito a Deus, a vez para Deus falar dentro do seu coração. Deus hoje está dizendo para você que nós, na nossa vida ministerial, nós precisamos dar o direito a Deus para que Deus fale na nossa vida. Para que Deus, nós precisamos dar a vez para Deus falar, porque muitas vezes nós só queremos falar. Nós queremos impor a Deus as nossas ideias, nós queremos impor a Deus as nossas palavras, as nossas orações. Não, palavra. Quando se apresentavam palavras tuas, quando eu te dei a vez de falar, quando eu te dei o direito de falar, quando você se apresentou com a sua oratória na minha vida, quando Deus deu a sua opinião na minha vida, quando Deus se expressou na minha vida, quando Deus Ele falou na minha história, eu comecei a devorar as suas palavras. Por isso, dê a vez para Deus falar, deixe Deus falar. E a palavra ainda diz: tuas palavras eram para mim contentamento. Por que Jeremias diz que as palavras de Deus eram contentamento para ele? Porque palavra, o conceito de palavra significa o compromisso de alguém na medida em que dá a sua honra, a sua promessa, a sua oferta. Quando Deus falou com Jeremias, quando Deus fala comigo e com você, Ele assume um compromisso conosco. E Ele dá a sua honra, a sua promessa, a sua oferta na nossa vida. Pela sua palavra Ele se oferece, pela sua palavra Ele fala quais são as suas promessas, pela sua palavra Ele dá a sua honra nas nossas vidas. Ele assume um compromisso conosco. Por isso Jeremias diz: as tuas palavras eram para mim contentamento. E Jeremias ainda diz: tuas palavras eram para mim a alegria do meu coração. Por quê? Porque o conceito de palavra diz que a palavra, ela designa doutrina. Então Jeremias, pela palavra de Deus, ele foi doutrinado. E quando ele foi doutrinado, Jeremias diz que as suas palavras eram para ele a alegria do seu coração. Por isso a doutrina, ela não traz tristeza, peso, culpa. Não, a doutrina, ela traz alegria. E o que é doutrina? É a reunião dos fundamentos que, por serem essenciais, devem ser ensinados. Por que Deus, através da sua igreja, nos doutrina? Porque esses fundamentos são essenciais, porque eles precisam ser ensinados. Por isso, por exemplo, o carisma do Centro Missionário Chamas Abrasadoras, ele é formação da consciência. Ele precisa, então nós trazemos a figura, o rosto para a igreja, para as pessoas, para o reino de
Deus a figura de Jesus mestre. Por quê? Porque os seus fundamentos precisam ser que são essenciais, precisam ser ensinados, que foi o que mais Jesus fez. Jesus mais ensinou. Por isso, Jeremias diz que as suas palavras, as palavras de Deus, eram a alegria do seu coração. Eram a alegria do seu coração porque era a doutrina, porque era um preceito básico que compunha um sistema religioso. Amado, a doutrina, todo o sistema religioso, político, social, econômico, todos têm sua doutrina. Nós somos doutrinados em todos os âmbitos. A igreja também tem a sua doutrina, o seu preceito básico. Por isso, esse preceito básico, ele traz para nós alegria. A política também tem a sua doutrina. E dentro da política, a doutrina é a reunião dos preceitos utilizados por um governo como base para a sua ação. A política, para agir, ela se baseia na sua doutrina. Nós também, para agirmos, nos baseamos na doutrina de Deus, isto que eu e você, ministeriado, nos baseamos para agir, e não em outras coisas. A doutrina de Cristo é a base da nossa ação. Por isso, doutrinas também significa um sistema onde uma pessoa passa a adotar para gerir sua própria vida. É uma norma, uma regra, um preceito. Era alegria para Jeremias gerir a sua vida segundo a doutrina de Cristo. Era alegria para Jeremias. Para o ministeriado é alegria seguirmos as normas, as regras, os preceitos de Cristo. O ministeriado, ele tem regra. O ministeriado, ele vive normas. O ministeriado, ele vive preceitos. O ministeriado, ele adota essas normas, essas regras, esses preceitos para gerir a sua vida. A sua vida não é gerida pelos pensamentos do mundo. A sua vida é gerida pelos pensamentos de Cristo, pela doutrina de Cristo. Por isso, a doutrina, ela também é uma crença, uma reunião de crenças que são tidas como verdadeiras pelas pessoas que nelas acreditam. Os dogmas relacionados à fé cristã, o catecismo, o ministeriado, ele tem um sistema de crenças. O ministeriado, ele acredita na verdade de Cristo, na verdade cristã. O ministeriado, ele acredita na doutrina. Ele tem essa doutrina como norma, regra, preceito, como estilo de vida. O ministeriado, ele segue a doutrina cristã. Por isso, até no âmbito jurídico, eles têm uma doutrina. Onde no âmbito jurídico, doutrina significa reunião de ideias, opiniões, pensamentos, pontos de vista, que é utilizado como base para a formulação de teorias. Nós, cristãos ministeriados, nós temos como base a doutrina de Cristo. Nós temos como base, assim como o ensinamento nos diz, a fala de Cristo, a expressão de Cristo, a opinião de Cristo, a aptidão de Cristo, a oratória de Cristo. Nós damos direito e vez para que Cristo fale em nós. Nós temos o compromisso de Cristo, que nos dá a sua honra, a sua promessa, a sua oferta através da sua palavra. Nós temos a doutrina de Cristo, que para nós é um preceito básico, que para nós é base para a nossa ação, que para nós é a gestão da nossa vida. Nós gerimos a nossa vida pela doutrina de Cristo. Nós, assim como o ensinamento nos diz, nós acreditamos na doutrina de Cristo, temos ela como verdade, única verdade de fé, e nós baseamos toda a formulação das nossas teorias, dos nossos estudos, das nossas pregações, dos nossos ministérios pela doutrina cristã. Por isso Jeremias diz: quando se apresentavam palavras tuas, as devorava. Tuas palavras eram para mim contentamento e alegria do meu coração. Palavra, doutrina, é assim que o ministeriado vive. É assim que o ministeriado gesta a sua vida. É assim que o ministeriado, ele deseja viver no mundo em que nós vivemos. Que Deus abençoe você. Salve Maria. Valéria Godoy, Centro Missionário Chamas Abrasadoras.